Então, gente, vamos continuar com a lição. Página 10, fragmento da crônica de Dom Pedro, do Massal Moisés. Ora, deixemos os jogos e festas para o rei ordenava por desenfadamento, nas quais de dia e de noite andava dançando por muito grande espaço. Mas vede se era bem saboroso o jogo. Vinha o rei em batéis de Almada para Lisboa, e saíam-no a receber os cidadãos, e todos os de mesteres, com danças e trebelhos. Segundo então usavam, e ele saía dos batéis e metia-se na dança com eles, e assim ia até o paço. Parai mentes, e foi bom sabor. Jazia o rei em Lisboa, uma noite na cama, e não lhe vinha sonho para dormir. E fez levantar os moços e quantos dormiam no paço, e mandou chamar João Mateus e Lourenço Palos, que trouxeram as trombas de prata. E fez acender tochas, e meteu-se pela vila em dança, como com os outros. As gentes que dormiam saíam às janelas a ver que a festa era aquela, ou por que se fazia, e quando viram aquela guiça e o rei, tomaram prazer de o ver assim ledo. E andou o rei assim gran parte da noite, e tornou-se ao paço em dança, e pediu vinho e fruta, e lançou-se a dormir. Quem é que pode me explicar esse texto? O que quer dizer esse texto? É muito diferente, né, gente? Esse português de Portugal, arcaico, lá do século que eles estavam colonizando a gente, é muito, muito, muito difícil. Então, o que esse texto traz aqui? Traz uma festa oferecida pelo rei, né, dessa corte, e está contando aqui como que é o divertimento dessa corte, né? Bom, não sei sobre o que se trata, não consigo entender. Então, pegando ali um pouquinho do vocabulário que tem ali, por exemplo, desenfadamento, distração e divertimento. Então, enfado, vocês já ouviram falar a palavra enfadonho? Então, quando a coisa é muito chata, ai, fui numa palestra enfadonha, ou seja, fui numa palestra chata. Então, o que é o contrário disso? Tem esse prefixo aí, o desenfadamento, que é para deixar de ser chato, tá? Então se promoveu aí essa corte, essa festa, com a tentativa de deixar com que as coisas sejam menos chatas, tá bom? Então temos aí um fragmento que conta a história de uma oferta, de uma festa na corte, para deixar as coisas todas mais leves e mais engraçadas e mais alegres para essa corte, tá bom? A letra A não tem o que fazer, só diz o fragmento revela uma das marcas da crônica de Fernão Lopes, o elogio dos feitos heróicos de reis e nobres. Então, o efeito heróico que há aqui é o quê? É a oferta dessa festa para alegrar a corte, tá? Se vocês quiserem escrever aí, perfeito. B. O estilo de Fernão Lopes procura evidenciar o lado humano e divertido dos reis, sem se preocupar com a veracidade dos fatos. Então temos aqui, quero que vocês marquem aí, evidenciar o lado humano e divertido dos reis. Então aqui o texto está focando no homem. Então esse texto a gente chama ele de quê? Quando a gente foca no homem e não em Deus?
antropocêntrico. Então, vocês marcaram aí o que eu pedi para vocês e vocês vão botar aqui marcas antropocêntricas. C. A visão dessa crônica está totalmente centrada na figura real, mas não se limita a ela. O povo também atrai a atenção do cronista. Então, gente, que ele tenta mostrar aqui, já que ele não fala só da figura do rei? Ele tenta mostrar como que é o convívio dessa sociedade nobre. Então, tenta mostrar o convívio da sociedade nobre. Página 12. No texto Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, o cenário apresenta duas barcas. Uma seguirá para o inferno e a outra para o céu. Após a morte, cada um dos personagens, um fidalgo, um onzeneiro, um sapateiro, um frade, um calcoviteira e um carregador, busca entrar na barca do céu, acreditando que cumpriram com suas obrigações e merecem o paraíso. No entanto, todos eles serão condenados à barca infernal. Os únicos a embarcar para o céu são os cavaleiros de Cristo, que morreram lutando nas cruzadas. Há também uma exceção: o parvo, um louco, permanece com final indefinido, pois apesar de ter pecado, não teria consciência de seus atos. Leia o trecho em que o sapateiro tenta ingressar na barca do céu. Deixa eu ver que alguém falou comigo, peraí. Tá bem, obrigada, Joana. Bom, página 13. Vem um sapateiro com seu avental e carregado de formas, chega ao batel infernal e diz: gente, prestem atenção, tá? Porque esse texto aqui é importante. Tinha exercícios da barca do inferno para vocês fazerem lá da avaliação, tá? E eu não me lembro se eu botei. Eu acho que eu botei. Então vocês prestem atenção, tá bom? Sapateiro. Ou da barca. O que é esse ou da barca? O que é esse ou? É mais ou menos como se fosse chamando ele. Ô Rodrigo, sabe? Ô da barca. Mais ou menos isso, tá? Chamar a atenção do diabo. Aqui, que no caso eu tô falando com o diabo. Diabo. Quem vem aí? Santo sapateiro honrado, como vens tão carregado. Então, este carregado, ele fala sobre os bens materiais que esse sapateiro acumulou durante a vida. O vocabulário aqui embaixo está bem completo, tá, gente? Então, vamos ver o que diz aqui. Nessa cena, refere-se ao fato do sapateiro levar consigo todos os seus instrumentos de trabalho, mostrando seu apego à vida terrena e aos bens materiais, tá bom? Então, ele está carregado das coisas dele, das coisas que ele adquiriu aqui na vida material, terrestre, e ele quis levar isso para o céu também. Sapateiro. Mandaram-me vir a si, mas para onde é a viagem? A si é a mesma coisa que assim. Diabo.
para a terra dos condenados, ou seja, inferno. Sapateiro. E os que morrem confessados, onde tem sua passagem? Então, aqueles que antes de morrer confessaram os seus pecados para o padre, né? Porque antes se tinha essa. Eu acho que até hoje alguns católicos assim eles fazem isso, que é a extrema unção. Antes da pessoa falecer, chama o padre e confessa os seus pecados e o padre dá o absolvimento para a pessoa, então a pessoa, em teoria, é absolvida dos seus pecados e vai para o céu, tá bom? Diabo, não cures de mais linguagem, que esta é tua barca, está? Ou seja, não adianta tu vir aqui falar para mim das coisas que estão acontecendo, de que o padre foi lá no teu leito de morte e te absolveu dos teus pecados. Então não adianta tu gastar o teu latim comigo, que eu tô sabendo o que tu fez, tá bom? Sapateiro, renegaria eu da festa e da barca e da barcagem. Como poderá isso ser confessado e comungado? Ou seja, como é que eu ainda posso ser condenado para o inferno se eu sou uma pessoa que comunga, né? Lá durante o culto, né? Da Igreja Católica, durante aquela. Não é culto que eu ia dizer. Durante a cerimônia lá, a missa, né? Que chama, as pessoas recebem uma hóstia e fazem a comunhão. Então, ele está dizendo, como assim? Se eu sou católico, se eu sigo os dogmas da igreja, se eu recebo a comunhão, se eu fui confessado durante o meu leito de morte, como é que eu posso ir para o inferno? Eu não posso ir para o inferno, tá? Diabo, tu morreste excomungado, não o quiseste dizer. Esperavas de viver, calaste 10.000 enganos, tu roubaste bem 30 anos o povo com teu mister. Mister é trabalho. Então ele está dizendo assim, ó, não me vem com essa história de dizer que porque tu ia na missa, porque tu recebia a comunhão, porque tu foi absolvido dos teus pecados no teu leito de morte, que isso absolveu todas as tuas ações. Tu era sapateiro, tu trabalhava como sapateiro e tu te aproveitou disso, tu te aproveitou da tua profissão para roubar das pessoas. Então, como tu era uma pessoa que sabia consertar um sapato, tu utilizou isso para tu roubar das pessoas, tá? Cobrando a mais, provavelmente, ou dizendo que aquele sapato tinha que fazer tais e tais reformas e não necessariamente precisaria, né? Bom, aí fica na imaginação de vocês, tá bom? Sapateiro, pois digo-te que não quero. Ou seja, também o diabo não tenta me convencer que eu fui errada a minha vida inteira porque eu não quero entrar nessa barca e eu não quero ir para o inferno, tá? Diabo, que te pese, hás de ir, se. Esse se é a mesma coisa que sim. E que te pese, por mais que te dou, por mais que sofra. Então, por mais que tu estejas aí incomodado com a situação, por mais que tu estejas sofrendo com o teu veredito, que tu vai para o inferno, isso não adianta de nada, tu vai e pronto. Sapateiro, quantas missas eu ouvi, não me hão elas de prestar? Aqui entra uma questão de valor religioso. Então entra o sapateiro e me diz assim, para que então que eu passei a minha vida inteira dentro da igreja, rezando, indo à missa, se isso não vai me salvar de ir para o inferno, tá? Diabo, ouvir missa, então roubar, é caminho para aqui. Então, gente, sabe aquela história do faço o que eu digo e não faço o que eu faço? É isso que está sendo questionado aqui. Por quê? Não adianta tu ter uma vida de doutrina dentro da igreja, de tu escutar o padre, de tu pregar a doutrina e tuas ações serem completamente diferentes daquilo que tu tá acostumado a ouvir, tu tá acostumado a pregar, né? O que vai contar lá no final são as tuas ações. É isso que o diabo está dizendo aqui pro sapateiro, tá bom? Não adianta tu dizer que tu tens que amar o próximo e chega não, chega durante as tuas ações e tu não amas o próximo.
Tu és o primeiro a julgar e apontar o dedo para o próximo. Não adianta tu dizer que tu tem que amar todos, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus, e aí tu roubas das pessoas quando tu vai consertar eles no sapato, tá? É isso que ele está dizendo. Cuida das tuas palavras e cuida das tuas ações. As coisas têm que serem coerentes, tá bom? Sapateiro. E as ofertas que dão? E as horas dos finados? Ou seja, ofertas é a mesma coisa que esmolas. Né? Então, as pessoas ofertaram dinheiro para que ele pudesse ser absolvido. Mas eu entendo aqui pelas ofertas é que durante a missa tem uma hora em que a missa ela é parada, né? É mais ou menos o meio da missa, né? A missa ela é parada e os fiéis fazem uma oferta para a igreja, tá? Não sei se vocês já foram em alguma missa, se vocês conhecem como que é o ritual. Conhecem? Alguns sim, alguns não. A maioria não. Então o padre começa a falar a palavra de Deus, né? Começa a ler a Bíblia e tem uma hora que é a hora da oferta. Vamos ofertar as nossas caridades para a igreja. Então, é um momento em que os fiéis eles fazem uma fila e eles vão lá e colocam o dinheiro para a igreja, tá? Então, eu entendo essa oferta exposta aqui nessa peça como isso, como essa oferta à Igreja Católica, esse dinheiro que é dado a cada missa que a gente vai, tá bom? E as horas dos finados? Bom, gente, eu não sabia que existia a hora dos finados até entrar em contato com esse texto teatral. Então, existe uma missa que é para celebrar a morte daquele finado, mas não celebrar no sentido, ele morreu, viva, nossa, vamos festejar a morte dele. Mas não, é oferecer uma missa para aquela alma ir e descansar em paz. Então ele pergunta, pai, cadê a missa que ofertaram para mim? Né? Fizeram uma missa para mim, ofertaram dinheiro nessa missa para que eu pudesse vir para o céu e eu tô aqui. Por que eu tô aqui? Todas essas coisas elas não valem de nada, tá? E o diabo responde: e os dinheiros mal levados, que foi da satisfação. Ou seja, e cadê o dinheiro aquele que contribuiu para que tu fosses desonesto, né? Então não adianta tu vir aqui agora, tu me dizer que tu ofertou dinheiro para a igreja e que teus parentes fizeram uma missa para ti, que o dinheiro foi ofertado para a tua morte, mas durante toda a tua vida tu conseguiu o teu dinheiro de forma desonesta, tá bom? Entenderam, gente, isso aqui? Bem tranquilo, né? Bueno, página 14, letra A. O texto lido é composto de versos metrificados, como era comum na época. Faça a expansão dos dois últimos versos do trecho e identifique a métrica usada neles. Vocês fizeram a métrica disso aqui? Fizeram esses exercícios? Não? Ai, 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 ui, ontem elogiei vocês e hoje vocês não fizeram os exercícios. Bom, vamos lá. Como é que fica a métrica dos dois últimos versos? É aquela separação de sílabas poéticas que a gente fez, tá? Então fica e os junto, aí corta. Aí fica de. Aí vocês vão cortando, tá? Quando eu pauso, vocês coloquem uma barra aí. Dinheiros mal levados que foi da satisfação. Então, a última sílaba tônica é o são. Então, quantas sílabas poéticas a gente tem aí?
Hã? Tá, mas tá contando tudo. E os dinheiros mal levados é um verso. Que foi da satisfação é outro verso. E eu esqueci de dizer para vocês que a última sílaba poética do primeiro verso é o vá. Levados. Então vai contar até o vá e na outra sílaba vocês vão contar até o são. Quantas sílabas poéticas dá em cada um dos versos? Não. 7, são 7. São 7 sílabas. Primeiro verso, a primeira sílaba é eos, é uma sílaba. De segunda, nhei terceira, dos quarta, mal quinta, 6 é o lê e o vá é o sétimo. Próximo verso, que é o 1, foi 2, dá 3, sa 4, x 5, 6 o fá e o sétimo o são. Então são 7 sílabas poéticas. B. As falas do alto são todas rimadas. Em que isso ajuda na encenação da peça? Então, aqui, gente, vocês têm algum conhecimento de peça teatral e de teoria sobre peças teatrais, alguma coisa assim? Algum de vocês tem? Não? Então, as rimas, elas ajudam para a memorização, tá? Então, essa é a resposta da B. Auxilia na memorização. C. Que motivos o sapateiro aponta para entrar na barca do inferno? Então, que motivos são apontados aí? Primeiro, que ele foi a missas, que ele teve a confissão antes de morrer, que os familiares mandaram rezar uma missa e doaram dinheiro em seu nome para ele poder entrar no céu. Tá bom? D. Que razões o diabo expõe para convencê-lo de que deveria embarcar para o inferno? Que ele não que ele roubava dos clientes e que ele era desonesto. Muito bem. Eu gosto muito desse texto teatral. Eu nunca consegui ler ele na íntegra, mas eu gosto muito dele porque ele faz a gente pensar em várias coisas, né, gente? D. Quais são as principais características do personagem sapateiro? Então ele é aí desonesto. Eu acho até que ele é meio, como é que eu posso dizer? Não é soberbo, mas uma pessoa que tenta levar a outra na conversa, sabe? Ele é muito argumentativo, digamos assim. Um charlatão, pode ser. Ele é comerciante, né? É um sapateiro, né? É que esse sapateiro tá com letra maiúscula porque ele é tratado pela profissão dele.
Então aqui ele recebe o nome de sapateiro, mas não deixa de ser também uma das características, né? A profissão dele. E aqui diz, porque ele pode ser considerado um personagem tipo. Por que ele pode ser um personagem típico? Tipo, desculpa. Porque ele tem características que servem para outras pessoas, né? Então tem outras pessoas que são sapateiras e que são desonestas. Então ele é personagem tipo porque as características dele servem para outras pessoas. Tá bom? Exercício 2. Em 2011, o artista Laudo Ferreira transpôs para a linguagem dos quadrinhos o Alto da Barca do Inferno. Faça a leitura da imagem que encerra o alto para responder o que se pede. Letra A. Não faz mal, Gabriel. Estamos na página 14, exercício 12. Identifique na imagem os recursos utilizados para caracterizar cada uma das barcas, a do céu e a do inferno. Então, como que é a barca do céu? É essa parte que está aqui em cima. Livro didático, Gabriel. Livro didático, página 14. Hum. Uhum. Uhum. Exatamente isso, Sejanes. Rodrigo, tua fala ficou toda cortada, não entendi o que tu falasse. Pode repetir, por favor. Uhum, exatamente. Então, enquanto a barca do céu ela é mais clara, ela tem cores mais puxadas para o dourado, a barca do inferno ela é mais escura e é puxada para o vermelho, né? Que a gente tem essa imagem do fogo, que as pessoas sofreriam com algo com fogo, né? B. Como a escolha das cores contribui para essa caracterização? Como que contribui a escolha das cores? Porque cor. Uhum, uhum, uhum. Muito bem, eu gostei dessa tua leitura, Sejanes. Eu não tinha pensado nessa questão das estrelas que indica o céu e realmente faz todo sentido. Então, como que a escolha das cores ela contribui? Ela contribui para que a gente consiga definir o que é céu e o que é inferno, tá? Perfeita leitura, muito bem. Exercício 3 pergunta, né, diz que a Barca do Inferno foi escrita há 500 anos. E está perguntando se vocês acham que esses temas são atuais. Vocês acham que dá para incorporar na nossa atualidade? Sim? Por que, Luísa?
Uhum. Uhum. Luísa. Uhum. Porque do que adianta a palavra, né, gente? O que as palavras, elas. Qual é o efeito das palavras pro universo? Não tem nenhum sentido jogar palavras no universo, né? O que vai fazer realmente com que tu seja uma pessoa melhor são as tuas escolhas e as tuas ações. Não tem nada que vá fazer com que tu sejas uma pessoa melhor se tu não agir de forma adequada. Falar, todo mundo fala, todo mundo sabe falar. Agora agir é complicado, né? Esses dias eu não sei o que eu tava vendo, e daí falaram assim, um programa na TV, falaram assim, ai, eu queria lidar com situação A. Situação A seria uma situação mais tranquila, mais calma, né? Aí a pessoa disse pra ela assim: ah, sim, lidar com um bonzinho é fácil, eu quero ver tu lidar com uma pessoa que é complicada. Ah, foi um filme que eu vi, foi até um filme espírita. Aí a pessoa lá, né, pegou e falou: ah, é muito fácil praticar a caridade, praticar eu ser bom com uma pessoa que é boa. Agora, praticar a caridade, praticar o ser bom com quem não é bom, aí é que tu tá praticando realmente a caridade. É aí que tu tá fazendo alguma coisa realmente acontecer. É quando tu consegue lidar com coisas que são difíceis para ti. Porque ser bom com pessoas boas é super fácil. Agora, ser bom com quem é ruim, aí já é um pouco mais complicado. E esse texto aqui da Barca do Inferno, ele é exatamente isso, né? Porque enquanto a gente tiver oportunidades, a gente tem que fazer escolhas, né? O sapateiro, ele tinha escolha de levar a vida dele honestamente ou tinha escolha de fazer o quê? Roubar das pessoas. Ele tinha duas opções. Que opção que ele escolheu? A mais fácil para ganhar dinheiro. E nem sempre é assim. A gente escolhe a mais fácil porque a gente quer ganhar benefícios, né? Certo? Concorda ou não concorda? Vocês fiquem à vontade. Página 16. Vocês viram o vídeo que eu falo de Camões? Viram? Tá. Quem foi Camões, então? Quem é que pode me explicar? Quem? Quem foi Camões, gente? Um poeta. De que nacionalidade, Jojo? Um poeta português. E por que ele é tão importante, Jojo, para a literatura portuguesa? Hã? Não entendi. Não falou? Falou? Não sei. Não. Então, gente, Camões, ele é muito importante para a literatura portuguesa e tem um reconhecimento mundial porque foi ele quem ia com as embarcações portuguesas atrás de outras terras, atrás de outros descobrimentos, tá? Enquanto outros países eles tinham os seus padres para fazerem só os seus textos de descobrimento, Portugal também teve Camões para fazer essa, essa análise e esse registro do que acontecia nas viagens. Bom, nesse período dos descobrimentos, inclusive aqui das nossas terras, né, aqui do Brasil,
existia assim um amor exagerado pela pátria, pelo Portugal. Até hoje as pessoas lá de Portugal, elas veem a era das embarcações como períodos de ouro, né? Como o grande período de vida de Portugal, porque foi a época que eles tiveram mais riquezas, porque eles saíam por aí, exploravam todo mundo, exploravam todas essas outras terras, né? Então são os períodos de ouro de Portugal. E Camões, nos seus textos, ele faz exatamente isso, gente. Ele exalta Portugal, ele exalta o rei, ele fala como que os marinheiros lá, eles são grandes guerreiros, como que o rei, ele é um cavaleiro medieval maravilhoso por conseguir doutrinar outras pessoas, né? Por conseguir salvar a alma das outras pessoas, por ele conseguir resgatar as pessoas do pecado, tirar as pessoas desse pecado, de elas poderem falar uma língua que é aceitável para a sociedade. Então, tudo isso a gente tem nos textos de Camões e são importantes, porque são ideias que estão nos textos dele, que são ideias que se pensavam naquela época, tá bom? No vídeo mesmo que eu fiz para vocês, eu postei várias fotos, né, de ambientes em que tem arbustos e estátuas de Camões, porque eles dão muito, muito, muito valor para isso, tá certo? Para isso, para essa pessoa, para Camões. E ele realmente é maravilhoso, gente. As obras dele para a época são maravilhosas, tá? 1. Porque, segundo o eu lírico, o amor não poderia lhe causar sofrimento. A gente não lê o texto, não tem como saber, né? Vamos lá. A gente tem pouco tempo. Como corre a nossa aula de literatura, né? É uma horinha só e passa voando. Bom, busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, que não pode retirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, ando em bravo mar, perdido olhenho. Mas, com canto, não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde, amor o mal, que mata e não se vê. Que dias há que n'alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Agora sim, agora vamos para exercício 1. Porque, segundo o eu lírico, o amor poderia lhe causar sofrimento. Por quê? Porque já não há esperanças para viver este amor, tá? E convenhamos que eu falei um pouco para vocês no vídeo de Camões, que Camões ele era meio maluquinho, né, gente? Ele perdeu esse olho porque numa dessas viagens que ele foi junto com Portugal, ele entrou em guerra lá e aí ele perdeu o olho. E ele vivia preso em Portugal, gente. Ele vivia preso porque ele se metia com a mulher dos homens já casados. Ele se metia com mulheres casadas. Ele gostava muito da corte, de viver na corte. Então ele ficava cortejando, ele ficava na volta das mulheres que eram casadas. Então ele vivia preso, vivia apanhando. Camões era um caos. 2. O sentimento amoroso deixa o eu lírico em uma condição que ele não conseguia determinar. De que maneira a última estrofe do soneto afirma essa ideia? Então, na última estrofe do soneto, ele diz assim: que dias há que na alma nem tem posto, ou seja, ele nem tem alma direito, tá? Não sei porquê, que nasce, não sei onde, vem, não sei como, e dói, não sei porquê. Então ele sente uma dor, então ele está num conflito aí de sensação e de emoções que são imprecisas, que ele não sabe de onde vem isso. Ele está sofrendo ali por este amor e ele não sabe de onde vem este sofrimento, como que esse sofrimento acontece, tá?
Por exemplo, estamos todos confinados dentro de casa. Estou morrendo de saudade da minha vozinha. Da onde que vem esse sentimento? Como é que surge esse sentimento da saudade? A gente não sabe, a gente simplesmente a gente sente, tá? É isso que está sendo discutido aqui. De acordo com a leitura do poema, o eu lírico realmente desistiu do amor? Ele desiste do amor? Não, gente, ele não desiste do amor, ele continua no sofrimento por amor. Por mais que ele diga que ele não queira, ele está no envolvimento sentimental. Ele está aqui no sentimento, no envolvimento amoroso. Então ele não desiste do amor, ele está sofrendo por amor. Quatro. Os poemas do trovadorismo eram compostos de maneira simples, usando refrãos e versos curtos. O soneto de Camões se aproxima ou se distancia desse modo de escrever por quê? O que vocês acham? Os versos do trovadorismo eram simples. A do Camões é simples? Uhum, se distancia. Porque aqui a gente tem, inclusive, que um soneto. Então, ele tem uma estrutura fixa. Eu tenho dois quartetos e dois tercetos, né? Tercetos, desculpem. Então, ele se distancia porque aqui a gente tem busca por uma forma, busca por rima, busca por métrica, que é aquela expansão que a gente faz das sílabas poéticas, tá? Então, se distancia por todos esses motivos. Exercício não, página 18. Gente, se eu estiver correndo muito e vocês quiserem fazer uma pausa, me perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá bom? Prova. Comigo me desavinho. Sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta a si crescesse, agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meio espero, ou que fim do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim, inimigo e inimigo, tá? Tamanho inimigo de mim. Do que fala esse poema? Hein? Conflito interno sobre o quê? Ele tá falando da mulher amada? Não. De quem que ele tá falando? De si próprio. Então aqui existe um conflito existencial. É. 2. Nos 4 primeiros versos do poema é apresentado o impasse vivido pelo eu lírico. Que impasse é esse, gente? Que antítese a gente tem aqui?
Então, o que isso está querendo dizer? Qual é o impasse? Que ele não quer viver consigo mesmo, mas ele não tem como fugir, né? Por mais que ele esteja cansado de si, ele não pode fazer nada contra isso, né? Porque ele vai ser sempre a companhia dele mesmo. 3. Ao que se refere o vão trabalho citado pelo eu lírico no antepenúltimo verso do poema. Então ali diz: que meio espero ou que fim do vão trabalho que sigo. O que é esse vão trabalho? Se refere a uma tentativa fracassada de se aceitar. Então, o vão trabalho é isso, tá? É uma tentativa fracassada, é um trabalho que não deu em nada. Então, tentativa fracassada de se autoaceitar. E a 4 tinha que fazer a métrica, tá? Vocês não fizeram esse exercício? Fizeram 19 ou não? Não? Tá, então eu vou dizer para vocês aqui qual é a métrica e depois vocês façam para ver se vocês vão conseguir fazer sozinhos. Pode ser? Então, o poema tem 7 sílabas poéticas. E essa quantidade de sílabas também existia no trovadorismo. Então, ela também era existente nos textos medievais. Tá bom? Então essa é a resposta. Tem 7 sílabas poéticas e também era usada nos textos medievais. Até que se quiserem colocar entre parênteses trovadorismo, podem colocar. Gente, eu preciso que para a próxima aula vocês façam os exercícios da 24 até a 32. Tá? Assim, a gente só tem a aula da semana que vem para a gente corrigir esses exercícios, tá? Então, se a gente conseguir fazer a correção desses exercícios correndo, eu vou aproveitar e vou fazer a correção dos exercícios do livro de atividades da primeira parte. Então, vocês, se puderem, façam também, tá? O livro de atividades. Vou fazer a chamada porque já está quase acabando a nossa aula. Faltam 4 minutinhos e vou parar a gravação aqui.